Bom, pessoal, tudo bem? Então, na última aula, vocês assistiram lá o vídeo lá do introdução aí desse conteúdo, né? Análise combinatória, princípios e fatorial. E eu passei uns exercícios para vocês. Só para dar uma retomada em dois conceitos daqui dessa matéria aqui, né? Dois conceitos de início agora. Eu quero falar para vocês, lembrando, vamos lá, peguem aí, dá um zoom para mostrar aqui para vocês, página 217 da apostila, beleza? Então peguem lá a apostila, abram na página 217 o início da matéria. Passando para a página 218, dois conceitos que eu quero trabalhar com vocês são esses aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, certo? É o conceito de fatorial. Então, fatorial, percebam aqui, é a maneira da gente escrever a multiplicação de números decrescentes dele até o número 1. Então, e só para destacar, percebam o símbolo aqui, ó, que a gente usa de fatorial. Esse símbolozinho aqui, que lá em português vocês falam que é exclamação, certo? Bom, se a partir de agora eu ver na minha aula, você vê esse símbolo e alguém falar que é exclamação, perdeu um ponto da média. Esse símbolo para matemática significa fatorial, certo? Né? E o que significa o fatorial? É a multiplicação dele por todos os números menores do que ele até 1. Números naturais. Lembrando que o fatorial trabalha somente com os números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Não tem número decimal, número com vírgula, né? Não trabalha aqui no fatorial, não. Fatorial é só com números naturais, certo? Beleza. E lembrando sempre que, por definição, o zero fatorial vale 1. Então, aqui nos exemplos, tem aqui, ó, 5 fatorial. O que significa 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você tem que multiplicar todos os números dele e os menores que ele até 1. E você multiplicando isso, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 120. Ou seja, 5 fatorial é 120, certo? Beleza. O 7 fatorial. O que vai ser o 7 fatorial? Então, fatorial é a multiplicação dele até o número 1, os menores, né? Diminuindo até chegar no 1. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 7 fatorial. E se você multiplicar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 5.040. Beleza? E uma utilização bastante escala aí do fatorial é para simplificação. Então aqui você tem 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Em vez de você fazer lá 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicar tudo, tem um número grandão. Fazer a mesma coisa com 7, 7 fatorial, 7 vezes 5 vezes 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicar tudo, que vai dar os 5.040 que a gente fez ali em cima, e dividir um pelo outro. É mais fácil fazer o quê? Simplificar. Sempre o de cima você vai simplificar com o de baixo na fração. Fatoriais iguais. Então 5 fatorial com 5 fatorial, 8 fatorial com 8 fatorial, assim por diante. Então você sempre simplifica o maior, diminui ele até chegar no menor. Então o 10 é maior que o 7. Então eu vou desenvolver o 10 até chegar no 7 fatorial. Quando chegar aqui no 7 fatorial, eu paro, porque esse 7 fatorial vai cortar esse 7 fatorial. Daí é só fazer o 10 vezes 9 vezes 8. Certo? Tá aqui 10 vezes 9 vezes 8. Porque o 7 fatorial cortou o 7 fatorial de cima com o de baixo. Daí dá 720. Então essa é uma das utilizações aí do fatorial. E o outro conceito que eu queria falar com vocês, antes de fazer a correção dos exercícios,
é o princípio, ou melhor, os conceitos, né? São os princípios aditivo e multiplicativo. O próprio nome fala, princípio aditivo. O que significa? Você vai adicionar, ou seja, somar os elementos. E princípio, o principal deles, o princípio multiplicativo, que a gente vai usar bastante. O princípio multiplicativo consiste em multiplicar. Então você vai multiplicar os elementos, as chances para você achar a resposta do exercício. Certo? Beleza, então. Vamos lá para os exercícios. Opa, vamos lá. Cadê? Eu tinha passado para vocês. Deixa eu conferir aqui. Página 222. Exercício 1, 2, 3 e 4, certo? Beleza, então vamos fazer correção desses exercícios. Basicamente, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo. Então, aqui, exercício 1. Observe a imagem a seguir, que representa o formato de uma senha. Então, uma espécie de um cadeado. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. É um cadeado. E você vai colocar a senha lá. E ele quer saber qual o total de senhas possíveis que você consegue, né, formar nesse cadeado aí com 5 locais para você colocar esses números. Percebam que os números que você pode colocar é de 0, pode ser do 0, 1, 2 até o 9, certo? Do 0 até o 9. Ou seja, do 0 até o 9 são 10 dígitos que você pode ser utilizado. Do 1 ao 9 são 9, e mais o 0, você conta ele como um dígito também. Então são 10 dígitos. Então você pode colocar 10 dígitos nessa casa, 10 dígitos aqui, escolher 10 números aqui, escolher qualquer um dos 10 aqui, escolher qualquer um dos 10 aqui, certo? Então, tá aqui, bem simples. Você pode escolher 10 para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para a terceira casa, 10 para a quarta e 10 para a quinta casa. Ou seja, daí só aplicar o princípio multiplicativo. É o básico, tanto que ele é o princípio fundamental da contagem. Ele não recebe o nome de fundamental à toa. Ele é utilizado constantemente. Então, o princípio multiplicativo. Daí, multiplicando isso tudo, dá 10 elevado a 5 ou 100 mil senhas diferentes. Então, se você colocou sua senha, alguém para descobrir a sua senha tem 100 mil senhas distintas, uma diferente da outra. Ou seja, vai demorar até ele descobrir qual que é a sua senha, certo? No exercício 2, ele fala das placas de trânsito, que mudou, né? Que eram três letras e 4 números. E agora mudou até a cor. Era cinza, agora é a branquinha, né? E o que ele fala aqui no exercício? Que em vez de 3 letras e 4 números, que são os carros que têm placa cinza, né? Os carros que foram emplacados até janeiro desse ano, vai ser 4 letras e 3 números. Mudou. Mudar, deixa eu pegar a minha aqui, ó. A partir de agora, aquela placa branca lá tem 4 letras e 3 números. E essas vão ser embaralhadas, não é necessariamente nessa ordem. Por enquanto tem uma ordem que, né, não vem ao caso aqui agora, mas não é necessariamente as 4 letras juntas. Mas, de acordo com o exercício, o que ele está pedindo aqui, ó? Analisando as informações apresentadas, quantas placas de veículos com algarismos distintos podem ser utilizadas? Ele fala algarismos distintos, ou seja, os números não podem ser repetidos, certo? E nem os números, nem as letras. Distintos significa tudo diferente. Lembrando que no nosso alfabeto são 26 letras, ó. Aqui, ó, marcado aqui, 26 letras e os 10 números. Então, o total de placas pode ser utilizado agora, ó, placas com letras e números diferentes.
Se a gente fosse considerar toda, vai ser bem mais do que isso aqui, tá? Então 26, tirar uma letra que foi usada no primeira casa, 25, tira uma, 24. Então 26 vezes 25 vezes 24. Os números 10, 9, 8, 7. Perceba que tem que ir diminuindo. Sempre que fala distintos, a gente tem que ir diminuindo uma unidade para cada casa seguinte, porque aquele que foi utilizado na casa anterior não pode ser utilizado na casa na sequência, certo? Beleza, então. E deu um total de 78.624.000 placas podiam ser utilizadas. Ó, lembrando, o formato atual aqui que ele fala é a placa cinza, tá? Então aqui é o exemplo da placa cinza, 78 milhões, só que na realidade o total é mais, porque aqui ele está dando um exemplo se fosse todas as letras diferentes e todos os algarismos diferentes. A gente sabe que nas placas pode ter as 3 letras iguais, né? Pode ter os 3 primeiros números igual, não pode ser totalmente igual, vai ter uma diferencinha. Então aqui são coisas distintas, o exercício com o que é na realidade, certo? Beleza. Vamos lá para o exercício 3. Determinada cidade, os números de telefone, agora está falando de telefone com 8 dígitos. Antigamente tinha 8 dígitos, né? Não tinha aquele 9 para começar o celular, por exemplo. Quantos números de telefone tem os 4 últimos dígitos iguais? Ou seja, os 4 últimos são iguais, certo? Então, os 4 últimos são iguais. Então aqui ó, você pode ser 10 para o primeiro, 10 na segunda casa, 10 para a terceira, 10 para a quarta casa. Daí, como são iguais, eles podem ser, os 4 números podem ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, até o 9. Ou seja, tem mais 10 possibilidades aí. Então, o total deu 100 mil, certo? Beleza, então. Na letra B, ele fala que esses 4 últimos têm que ser diferentes. Então, na primeira pode ser 10, na segunda pode ser 10, porque só os 4 últimos tem que ser diferente, né? 10 e 10, os 4 primeiros números. Depois, os últimos números tem que ir diminuindo. O primeiro tem 10 opções. O que usou não pode repetir. Então, tirão fica 9, tirão fica 8, tirão fica 7. Ou seja, é só multiplicar tudo. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 4 vezes o número 10, para os 4 primeiros dígitos. Depois, para os 4 últimos dígitos. 10, 9, 8, 7. Multiplicando tudo isso aqui, a gente tem 50.400.000 números de telefones distintos. É diferente entre esse último número, certo? Beleza. E o último exercício, bem interessante esse aqui, para quem pensa em chutar nas provas de Enem, por exemplo, né, perceba qual é a dificuldade. Né? Ele está falando que o exame do Enem, que naquele ano foi no dia 3 e 4, é composta por 4 provas, deixa eu pegar aqui novamente, o mais importante é isso aqui, ó, 4 provas, cada uma com 45 questões. Então são 4 provas de 45, 4 vezes 45 questões, vai dar um total de 180 questões, certo? E ele quer saber, tem 5 opções para cada questão. Você pode colocar alternativa A, B, C, D ou E. Tem 5 opções. De quantas maneiras você pode formar, né, o gabarito dessa prova pode ser feito? Bom, você tem 5 para a primeira questão, você tem 5 para a segunda, 5 para a terceira e assim sucessivamente até as 180 questões. Ou seja, você vai multiplicar o número 5 180 vezes, ou seja, 5 elevado a 180. Esse número é tão grande, mas tão grande que não cabe nem na calculadora. Só escrevendo ele em forma de número com potência aí, certo? Beleza, então, pessoal. Então, espero vocês lá no Classroom, que eu vou passar mais exercícios, na continuação aí dessa parte de
de contagem, beleza? Tchau, tchau.